Livro Preciso de Ajuda, capítulo 17. Medo de ser descoberto. Exercitando a volitação, rapidamente nos deslocamos em direção à crosta planetária. Aproximando-nos da grande cidade, do alto víamos densas nuvens escuras envolvendo tudo. Uma das causas do fenômeno era a poluição ambiental atmosférica, provocada principalmente pela fumaça e gases expelidos pelas indústrias e veículos. Outra, porém, era a poluição espiritual, composta de emanações deletérias de encarnados e desencarnados. A multidão que caminhava apressada pelas vias públicas não se dava conta da chusma de entidades espirituais de baixo padrão vibratório que as acompanhavam, nem das nuvens de miasmas que as envolviam, num sério risco para suas vidas. A febricitante metrópole estava num dia movimentado. Caminhando apressadamente, entramos num estabelecimento bancário lotado àquela hora do dia. Não nos foi difícil localizar Renato, atendendo ao público no caixa, em meio à pilha de documentos e diante da fila interminável de clientes. Tentava manter a calma, mas interiormente mostrava extremo nervosismo. A nossa visão, seu organismo acusava grande desequilíbrio, com a mente também confusa, onde os pensamentos se embaralhavam. Mostrava-se Renato sem condições de lucidez para o serviço. Fazia grande esforço para concentrar-se no trabalho de grande responsabilidade, pois qualquer falha poderia causar-lhe prejuízos de monta. Nesse instante, entre um cliente e outro, o colega do caixa ao lado murmura de forma que só Renato possa escutar. Ouvi dizer que a partir de amanhã teremos inspeção na agência. A informação, passada pelo colega com tranquilidade e sem qualquer intenção, caiu sobre Renato com o efeito de uma bomba. Sua pressão arterial subiu perigosamente, fazendo com que a vista se lhe turvasse e o estômago se contorcesse em náuseas. Galeno, percebendo a gravidade da situação, aproximou-se mais, prestando-lhe o socorro imprescindível e chamando a atenção do vizinho, de forma que notasse o estado do colega. Está sentindo alguma coisa, Renato? Acho que foi algo que comi na hora do almoço, respondeu o interpelado com dificuldade. Acostumado a tomar decisões rápidas em meio ao atendimento ininterrupto, o companheiro chamou alguém que ocupava uma mesa logo atrás para tomar o lugar de Renato, ao mesmo tempo em que lhe dizia: "Vá descansar, Renato. Você não está nada bem. Fique tranquilo. Já chamei um substituto para assumir seu lugar." Sustentado por nossa equipe espiritual, Renato procurou um local menos movimentado. O coração batia descompassado, e suor, álgido e pegajoso, cobria-lhe o corpo. Adentrando o banheiro, inclinou-se sobre o vaso sanitário em ânsias, devolvendo tudo o que comera no almoço. A medida fora de capital importância, evitando-lhe comprometimentos orgânicos maiores. Mas aliviado, lavou o rosto e deixou-se cair numa cadeira sem ânimo para nada. Um pouco distante, sombria entidade observava tudo. Quando chegamos, afastou-se, temerosa da nossa presença. Mantinha-se, porém, interessada e atenta. Um vigilante entrou no recinto e, notando o estado de Renato, prontificou-se a levá-lo até o departamento médico, no pavimento superior. Renato não aceitou, tranquilizando-o. "Isso não é nada. Desnecessário incomodar o médico. Logo estarei bem. Prefiro ir para casa." "Mas você não pode dirigir nesse estado." "Claro. Ajude-me apenas a chegar até a porta e tomarei um táxi." Amparado pelo colega, Renato deixou o banco e meia hora depois estava em casa. Nós o acompanhamos sem que ele se desse conta. Jogou-se numa cama e fechou os olhos, imóvel, parecendo dormir. Contudo, a nossa visão, seus pensamentos fervilhavam. Estava apavorado. Sentia-se acuado. E agora? Pensava. O que vai ser de mim? Estão sabendo do desfalque e por isso mandaram um inspetor para a agência. Estou perdido. Serei descoberto e preso. Todos rirão de mim, da minha desgraça. Não, isso não vou suportar. E quando meus pais souberem? Eles que sempre foram retos, esforçando-se para ter uma vida digna, como irão enfrentar a vergonha de ver um filho ir para a cadeia?
Em terrível desespero, Renato chorava convulsivamente. Não, 1000 vezes não. Preferível a morte. Não me apanharão vivo. O infeliz rapaz, com a mente em desgoverno, procurava um meio de sair da situação que criara. Há algum tempo já havia pensando no assunto cuidadosamente. Decidiu-se por morrer num acidente provocado para não causar maior sofrimento à família e manter ilibada sua reputação. Planejaria de tal modo que parecesse o mais natural possível, para não sugerir a ideia de suicídio. Entretanto, teria alguns dias ainda. A inspeção geralmente era coisa demorada e haveria tempo para articular direitinho os detalhes do acidente. Entreolhamo-nos preocupados. Melina, apreensiva, tentava acercar-se do irmão de forma que ele a percebesse. Galeno fitou-a com carinho, afirmando: Melina, é inútil. Renato não está em condições de sentir sua presença no momento. Está muito ligado ao seu acompanhante espiritual, que lhe comanda as ações. Veja. Da cabeça da sombria entidade, que também acompanhara Renato e achava-se postada a um canto do quarto, partiam fios escuros que se ligavam à mente do rapaz estirado no leito. O espírito obsessor não nos enxergava, mas sentia algo de diferente no ambiente, não conseguindo se aproximar de Renato como era seu desejo. Em virtude das nossas vibrações mentais mais elevadas, criávamos uma barreira para a surpresa do infeliz perseguidor, que o impedia de aproximar-se do irmão de Melina. Contudo, pela sintonia existente entre ambos, continuava a monitorá-lo à distância. Impaciente, Melina indagou: Galeno, não podemos retirar esse agressor daqui? Com serenidade, o instrutor olhou para o perturbado e perturbador, considerando: em primeiro lugar, Melina, é preciso saber quem é o agressor aqui. Você não ignora que vivemos muitas vidas e que em cada uma delas construímos um acervo de experiências, criamos afetos e desafetos com nossas atitudes. Fez uma pausa, avaliando o efeito de suas palavras, e prosseguiu. Neste caso, apontou para os implicados. O agressor é Renato, seu irmão. O outro é a vítima de ontem, hoje arvorado em perseguidor por muito ter sofrido. Melina abaixou a cabeça desapontada. Já estudamos isso, querido amigo. Mas quando estamos envolvidos emocionalmente com o problema, esquecemos-nos de tudo, perdendo a condição de analisá-lo com imparcialidade. É natural, Melina. O desejo de proteger nossos entes queridos nos leva a uma perspectiva equivocada da situação. Então o perseguidor, isto é, a vítima do passado, não poderá ser retirada de junto de Renato? Precisamos exercitar a caridade cristã, minha amiga. É imprescindível agir sempre com todo amor e respeito, atendendo-lhe às necessidades mais urgentes e convencendo-o de que precisa aprender a perdoar. Só assim seu irmão ficará realmente livre do problema. Havíamos observado o suficiente. Era hora de entrarmos em ação. Rodeando o leito, elevamos os nossos pensamentos a Deus, enquanto o Galeno, profundamente concentrado, postou-se à cabeceira do rapaz, impondo-lhe as mãos sobre a cabeça. Víamos que, à medida que Galeno trabalhava, matéria escura e pegajosa ia sendo retirada do corpo de Renato. Depois, o assistente aplicou-lhe energias reconfortantes que fluíam luminosas de suas mãos. Após alguns minutos, Galeno deu por finda à operação. O rapaz serenara, experimentando grande bem-estar. Como consequência, entrou em branda sonolência. Percebíamos agora Renato espírito, meio desprendido do corpo físico, igualmente adormecido. Deixamos o quarto e fomos para a sala. Precisávamos conversar. O instrutor dirigiu-se à nossa amiga. Enquanto Renato se recupera através do sono, vamos agir. Agora é sua vez, menina. Terá a oportunidade de ajudar seu irmão como tanto deseja. Eu? O que posso fazer? Indagou admirada. Como irmã de Renato, você vai fazer-lhe uma visita. Concentre sua vontade no objetivo de ajudar e haja como se estivesse chegando nesse instante.
Aproxime-se do adversário de Renato e converse com ele com amor. A jovem mostrava-se um pouco tensa e insegura. Mas o que vou fazer? O que posso dizer? Galeno colocou a mão sobre seu ombro, transmitindo-lhe serenidade. Não tema, estaremos juntos. Fique tranquila e não se preocupe. Deixe a conversa fluir naturalmente. Melina saiu do apartamento e no corredor respirou fundo, concentrando sua vontade no objetivo de se fazer visível, intimamente suplicando ajuda do alto. Em seguida, tocou a campainha. O agressor veio abrir surpreso. O que deseja? Indagou. Tentando conter a emoção, Melina disse gentil. Olá. Boa tarde. Este é o apartamento de Renato, não é? Vim fazer-lhe uma visita. Impossível. Ele está sob minhas ordens e não recebe ninguém. Além disso, está dormindo. Resmungou a entidade com voz soturna. Por favor, suplicou Melina. Há muitos anos não o vejo. Só agora tive permissão de aproximar-me dele. Por favor, prometo ao Senhor que não vou interferir em nada. Só desejo vê-lo, nada mais. O que pode haver de mal nisso? Falava com tamanha brandura e sinceridade, acompanhando suas palavras com um cativante sorriso, que o algoz pensou um pouco indeciso, afinal, concluiu que uma simples visita em nada poderia alterar seus planos. Está bem, concordou com maus modos. Entre, mas seja rápida. Dou-lhe 5 minutos apenas. A moça agradeceu efusivamente e entrou, acompanhada de perto pela entidade. Meu nome é Melina, e o seu? Salviano, respondeu ele a contragosto. Ah, Salviano, nem sei como agradecer sua gentileza. O que o senhor faz aqui, amigo dele? Não é da sua conta, moça. Entrou para ver esse cara aí. Veja e desapareça. Não quero estranhos aqui. Melina aproximou-se do irmão que dormia, fitando-o cheio de piedade. Renato não me parece muito bem. O obsessor soltou uma gargalhada satânica, informando. Isso não é nada. Vai piorar ainda mais. Esse miserável não merece viver. Melina mostrou-se interessada. Sente-se aqui comigo, Salviano. Conte-me tudo. Por que o odeia tanto? Lançando um olhar enviesado, ele resmungou. Você é muito curiosa, moça. Por que tantas perguntas? Porque estou começando a gostar do senhor. Sinto que é uma pessoa boa, sensível, e acho que deve ter sofrido muito nas mãos de Renato, não é? Fitando o encarnado adormecido, com expressão feroz, respondeu cheio de rancor. É isso mesmo, sofri muito, muito. Esse canalha aí que você está vendo, que parece tão inocente e inofensível, destruiu minha vida. Por isso eu o odeio e não descansarei enquanto não pagar tudo o que me deve. Quando foi isso? Há muito tempo. Mas não esqueci não. Durante anos o procurei incansavelmente, até que o encontrei morando em um outro lugar e com outra roupa. Mas é ele mesmo, o mesmo miserável, ambicioso e egoísta. Quer me contar o que aconteceu? Talvez desabafar? Lhe faça bem, ela sugeriu suavemente. A entidade sofredora fitou Melina com estranheza. Você é a primeira pessoa em muito tempo que se interessa por meus problemas. Fez uma pausa, pensou um pouco e começou a relatar. Naquela época eu era rico e tinha muito poder. Ele queria me destruir. Tinha inveja da minha posição na corte. Convenceu o nosso rei de que eu era um traidor e de que o estava roubando. O soberano não teve dúvidas. Tirou-me todos os bens e, não contente com isso, condenou-me à morte. Minha família ficou na miséria e meus entes queridos foram escravizados. Depois da minha morte, ainda convenceu o rei a dar-lhe minha filha de presente, conspurcando-lhe a honra. Por isso eu o tenho odiado desde então. Minha vingança, porém, está próxima. Logo o desgraçado estará em minhas mãos e aí não terei piedade. Melina observava-o atentamente enquanto narrava sua história. Aquele homem que tinha à sua frente, que a princípio achara horripilante, já não lhe parecia tão feio e assustador. A expressão animalesca, os olhos injetados e coruscantes, a voz trovejante e cavernosa,
as mãos em garras já não a impressionavam. À medida que ele falava, passou a ver nele apenas alguém que o ódio enlouquecera. Uma pessoa profundamente sofredora e necessitada de ajuda. Ah, meu amigo, que triste história sua. O senhor tem toda a razão para não gostar dele, mas deve ser muito duro ter que conviver com o próprio algoz e a sua família. Onde está? Não sei. Nunca mais vi nenhum dos meus entes queridos. Gostaria de vê-los? Claro, mas não tenho tempo para pensar nisso agora. Antes preciso completar minha vingança. Quer dizer que você prefere ficar ao lado do seu inimigo do que ver seus familiares? Não posso acreditar. É por eles que estou aqui, executando minha vingança. Quando terminar, poderei procurá-los. Isso é mais importante. Mais importante do que sua família? O espírito parecia confuso e torcia as mãos. As palavras de Melina, suas colocações, o atingiam muito mais fundo do que gostaria de admitir. Ela prosseguiu, percebendo que ganhava terreno. Por que não deixa a justiça por conta de Deus, Salviano? O Senhor, que tanto sofreu, merece ser feliz. Gostaria muito de ajudá-lo. Aos poucos, Melina ia-se envolvendo com a situação do pobre espírito, deixando suas emoções aflorarem. Real desejo de socorrê-lo passou a dominá-la. Já não pensava em Renato e nos seus problemas. A situação de Salviano era infinitamente pior, como deveria ter sofrido durante esses séculos. De repente, sentiu-se muito próxima dele, desejando abraçá-lo, acariciá-lo, enquanto lágrimas lavavam-lhe o rosto. Dominada por estranha sensação que a inundava de afeto, buscou o Galeno com os olhos, aguardando uma explicação para a catadupa de sentimentos que haviam tomado de assalto. Sim, menino, você tem tudo a ver com essa história. Foi filha de Salviano naquela encarnação. Compreende agora porque sua participação era importante? Bastou isso para que o véu das lembranças se rompesse totalmente. No impulso, a jovem jogou-se nos braços da entidade que ali estava, exclamando: Papai, meu papaizinho, afinal estamos juntos. Senti tanto sua falta. Ao mesmo tempo em que falava, Melina se ia transfigurando aos olhos do atônito espírito e aos de nossa equipe, até tomar o aspecto de uma bela criança de 10 anos, loira e frágil. Salviano fitou aquela menina, rosto emoldurado por 2 tranças de cabelos loiros, olhos cor de mel e sorriso ingênuo. Abraçou-a e, chorando copiosamente sem poder acreditar em tamanha felicidade. Era você mesma, filhinha, que aqui estava e não a reconheci. Que saudade! Não me deixe mais, filhinha. Não me abandone, Valéria. Não, papai, nunca mais. Estaremos sempre juntos. Venha comigo. Ainda em dúvida entre o amor e o desejo de vingança, Salviano fitou Renato adormecido. Mas e ele? Deixe-o, papai. Ele saudará seus débitos para com a justiça divina, tenho certeza. Não se comprometa mais. Procure esquecer o que passou. Não guarde mágoas no coração. Aprenda a perdoar. Nada acontece por acaso, papai. Tudo tem sua razão de ser. E seu sofrimento tem raízes num passado ainda mais distante. Não se preocupe com isso agora. Com o tempo, se lembrará de tudo. Ainda confuso e atônito, o espírito olhava a filha com amor. Você está tão linda. Não mereço essa felicidade. Veja no que me transformei. Sou um monstro. Era, papai. Observe-se melhor e verá que seu aspecto já não é o mesmo de antes. Salviano lançou os olhos sobre seu próprio corpo e só então viu que grandes mudanças haviam ocorrido. Ao mesmo tempo, ria e chorava de contentamento. Viu? Bastou sair daquele baixo padrão vibratório e fixar o pensamento em lembranças de épocas mais alegres para alterar seu aspecto para melhor. Não se preocupe, papai, e agora em diante sua vida será diferente. Irá para um lugar muito bonito e seremos felizes. Foram cercados pela nossa equipe, que em sua totalidade estava emocionada com a cena comovente a que acabaram de assistir. Salviano, que agora percebia nossa presença, quis saber:
Quem são esses jovens risonhos que aqui estão? São meus amigos, papai. Melina apresentou-nos um por um. Após os abraços, manifestamos nosso contentamento pelo feliz desfecho da ação socorrista. Nossa companheira pediu permissão para fazer uma prece em agradecimento a Deus pela oportunidade do reencontro e pelas bênçãos recebidas. Salviano, agora nosso amigo, denotava extremo cansaço, como é natural. Vencido pelo sono, foi conduzido ao local de refazimento e assistência, ficando sob os cuidados de generosos e dedicados enfermeiros. Melina, sensibilizada, não sabia como agradecer toda a ajuda que recebera no socorro ao irmão e ao pai. Agora eu compreendo por que sentia tanta preocupação com Renato. Exato, Melina. Vocês são velhos conhecidos, cujo relacionamento precisa de reajuste. Deus, que é todo amor e sabedoria, rege com perfeição o universo, dando a cada um de nós o necessário para nossa evolução. E agora? Bem, agora temos que continuar amparando seu irmão, sentir-se-á melhor ao acordar, mas o problema permanece, visto que deverá enfrentar a responsabilidade pelo ato praticado. Irá para a prisão? Indaguei penalizado. Veremos o que é possível fazer em seu benefício. Renato, apesar de seu erro, tem atenuante. Não pretendia ficar com dinheiro para si, apenas teve um momento de fraqueza. Além disso, pelo forte comprometimento espiritual, terá sua responsabilidade amenizada. Com essas palavras, o coração de Melina encheu-se de esperança e o nosso também. Galeno sorriu e completou, enquanto ganhávamos o espaço. A misericórdia de Deus é infinita. Não se preocupe, Melina. Para todos os problemas há sempre uma solução, especialmente se o faltoso demonstra desejo de renovar-se.